Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, neste vídeo a gente vai fazer a análise da classificação do Fluminense para as quartas de final da Copa Libertadores. Fluminense que bateu a Argentinos Júnior por 2-0 e a gente vai detalhar aqui agora como foi a partida da classificação. Bom, para começar, começando sempre com as escalações, principalmente do Fluminense, o único detalhe diferente do que veio a acontecer nesta partida, diferente da partida anterior, no jogo de ida, é a mudança referente ao Marcelo, que foi expulso no primeiro jogo por conta daquela lesão gravíssima que sofreu o Luciano Sanches, né, e que o Marcelo acabou sendo expulso. Então o Diogo Barbosa acabou atuando naquele lado esquerdo, na lateral esquerda do Fluminense. Então o time do Fluminense foi o mesmo, praticamente o mesmo, só a mudança entre o Marcelo para o Diogo Barbosa. Então o Fluminense começou com o Fábio no gol, Samuel Xavier e o Diogo Barbosa nas laterais, zaga com o Nino e o Felipe Melo, meio campo com o André Lima e o Paulo Henrique Ganso, e no ataque o Arias com o Keno e o Germancano mais na frente centralizado. Bom, o Fluminense não jogou bem a partida, para começar. O toque de bola característico da equipe do Fernando Diniz, ele foi anulado pelo time do Argentino Júnior, que estava bem postado. O time argentino ele avançava a sua marcação para atrapalhar a saída de bola do Fluminense, conseguia em alguns momentos, tanto que ali por volta dos 10 minutos quase conseguiu marcar um gol numa roubada de bola ali na meia-lua da área do Fluminense, em que o Nino foi dar um passe para o André, mas deu muito forte, o André não teve um bom domínio e tentou arranjar uma saída para se desfazer da marcação do time argentino, só que quase perdeu a bola e quase criou uma situação de perigo a favor do time argentino. Então foi um perigo ali, a marcação boa do time comandado por Gabriel Milito estava muito bem acertada, assim como na parte de trás. O Fluminense pouco fez no primeiro tempo. O goleiro Acosta, que era o terceiro goleiro do time argentino, já que o primeiro, o Arias, ele foi expulso no primeiro jogo, e o goleiro reserva, imediato, ele sentiu no aquecimento. Então foi o terceiro goleiro que foi a campo, que foi atuar, o goleiro Acosta. E o Fluminense, quando passava da linha de meio campo, quando conseguia quebrar a marcação mais avançada do time do argentino, o time do Argentino Júnior ele estava muito bem compacto. Ele baixava bastante as suas linhas, fazendo uma espécie de 5-4-1, uma linha de 5 atrás, com 4 na frente e só o Gondou ali marcando a saída de bola, né? O único centroavante, ele ficava ali atrapalhando a ação dos zagueiros. Mas quando o Fluminense avançava, encontrava muita dificuldade com essas linhas mais atrás, a linha de 5 e a linha de 4, porque o time do Argentino Júnior, quando o Fluminense conseguia quebrar sua marcação, ele descia bastante as suas linhas. Então isso dificultou a entrada do Fluminense na área do Argentinos. Tanto que o time do Diniz ele não conseguiu furar esse bloqueio. Em alguns momentos, algo em que o time do Diniz não costuma fazer é abusar de cruzamentos. E em alguns momentos o Fluminense cruzou mais bolas do que costuma fazer, porque não estava conseguindo entrar no sistema do time argentino. Tanto que quem causou mais perigo, quem criou umas situações de perigo mais claro foi o time argentino. No final do primeiro tempo, em outra escapada do time argentino, o gol do arriscou de fora da área e a bola passou muito perto da trave esquerda do goleiro Fábio. Então o time do argentino passou perto de abrir o placar no primeiro tempo. E ainda assim, além de toda a marcação, uma boa marcação do time argentino, o time que, como é argentino, tem a característica de catimbar muito, assim como outros times argentinos. A catimba é muito famosa por parte dos times argentinos, né? E não foi diferente com o time do Argentino Júnior. Eles catimbaram muito o jogo, picotaram muito o jogo, dificultando também esse tráfego, esse toque de bola do time do Fluminense. E eles minaram muito o jogo. E o Fluminense, em alguns momentos, passou a ficar nervoso demais. E a temperatura do jogo, o ambiente do jogo estava muito favorável ao time visitante. E com isso, conseguiu sustentar o 0-0, o que não era ainda vantagem para o time do Argentinos, porque o primeiro jogo tinha sido 1-1,
né? Então, mas eles estavam levando o jogo para o segundo tempo numa temperatura em que estava confortável para eles. Então, o primeiro tempo foi até de sucesso por parte do time argentino, né? O segundo tempo começou de maneira igual. O Fluminense pouco fez. O Diniz começou com o mesmo time, com a mesma formação, mas ele vendo que o time dele não estava criando situações de perigo, eles não estavam acomodando o goleiro adversário, o Diniz fez aquela troca famosa de tirar o Felipe Melo e recuar o André para a zaga e colocar mais um meio campo para poder aumentar a criação do time do Tricolor. Só que também isso não fez muito efeito. O que aconteceu? O André ele entrou no lugar do Felipe Melo, ele foi para a zaga. Felipe Melo saiu para deixou o campo e o Martinelli entrou no seu lugar. Então o Martinelli ficou ali no meio campo, ocupando a vaga do André, enquanto o André foi para a vaga do Felipe Melo. E isso não funcionou, não surtiu efeito. O time do Argentino Júnior ainda continuou melhor que o Fluminense na questão estratégica. A estratégia do Argentino estava melhor e o Fluminense pouco fez. Em uma das escapadas, o argentino quase marcou um gol. Se não fosse a demora do atacante Luiz, que entrou no lugar do centroavante de Gondou, né, e a demora dele para finalizar, e o André conseguiu cortar, impedindo o atacante adversário finalizar contra o gol do Fábio. E foi mais uma escapada do time argentino. Mais uma cartada do Diniz, vendo que o time pouco fez. O Fluminense, que era sempre o time de criar muito, com seu toque de bola característico, o Fluminense não conseguia criar situações. Ainda, além da marcação, como eu falei, o time da Argentina minava muito o time do Fluminense, que continuava a ficar mais paciente ainda com o passar do tempo, né? E aí o Diniz fez mais cartadas. Ele tirou o Lima, que não estava bem em campo. O Lima errou muito. E o Keno também estava com suas tentativas de criar situações de drible, furar a marcação do time argentino, só que também não estava conseguindo. Com isso, o que o Diniz fez? Ele tirou o Lima e colocou o Danielzinho no lugar dele, e tirou o Keno e colocou o John Kennedy. Para tentar fazer com que o John Kennedy fizesse mais companhia com o Cano, que estava muito isolado lá na frente, né? Essa mudança surtiu até um pouco de efeito. O Fluminense em si não criou muitas oportunidades, e continuou cruzando muita bola para a área. Só que a maioria das bolas cruzadas na área do time argentino, o próprio time argentino conseguia eliminar. Só que em um desses cruzamentos, ali já aos 41 minutos do segundo tempo, um desses cruzamentos deu certo, né? Em jogada do John Arias, que caiu mais para aquele lado esquerdo após a saída do Keno, perdão. O Arias fez jogada individual, passando por dois jogadores do time adversário, cruzou para a área. A zaga adversária afastou parcialmente, não afastou muito bem. O John Kennedy disputou ali com a marcação argentina. Ele conseguiu ganhar ali o rebote e através desse rebote o Samuel Xavier finalizou para o gol e conseguiu abrir o placar para o time do Fluminense, né? Mais um gol do Samuel Xavier, né, se tornando assim, de certa forma, um herói do time do Fluminense, porque ele já tinha feito o gol de empate lá na Argentina, o gol que salvou o Fluminense da derrota. E dessa vez ele abriu o placar encaminhando a classificação do Fluminense. Ele acertou um bom chute mais uma vez e acertou o gol. O goleiro Acosta até tocou na bola, mas ele não conseguiu evitar o gol tricolor, né? E com isso, com 1-0 no placar, o Diniz tentou colocar o time para sustentar esse 1-0, já que o gol que saiu, o primeiro gol do Fluminense, saiu já na parte final da partida. Então faltava poucos minutos para acabar o jogo. E o Gabriel Milito, ele fez 3 substituições tentando buscar um empate. Logo após ele foi expulso, né, pela confusão após o primeiro gol do Fluminense. E o time do Argentino Júnior foi para cima tentar buscar um empate que levaria para os pênaltis. Só que nesse tudo ou nada do time argentino, o Fluminense acabou aproveitando os espaços que o time argentino deu, já que se expôs para poder buscar o empate, e aproveitou para matar totalmente a partida e o confronto de mata-mata, né? Num bom lançamento do Danielzinho ali, já aos 52 do
do segundo tempo, da etapa final, o Danielzinho lançou o John Kennedy, que partiu do seu campo de defesa, então ali não tinha questão de impedimento, e ganhou na velocidade, invadiu a área do time argentino, limpou o zagueiro de César e bateu colocado no canto esquerdo do Acosta, que também nesse lance tocou na bola, só que também não conseguiu evitar o gol tricolor, o gol que decretou a classificação do Fluminense para as quartas de final da Libertadores. Fazendo uma avaliação final do que foi o confronto entre Argentinos Júnior e Fluminense, o Fluminense não jogou bem nenhum dos dois jogos, ele pouco fez. No primeiro jogo o Argentinos Júnior foi melhor, e no segundo, esse do Maracanã, a estratégia do time argentino estava se sobressaindo, né? Em chutes, de certa forma, que foi improvável, não foram criações de fato por característica do time do Fluminense, foi onde o Fluminense conseguiu marcar os seus gols, né? Então, o Fluminense passou, mas de maneira mais circunstancial do que propriamente por conta de criações já pré-determinadas do seu time, entendeu? O Fluminense pouco fez, tanto no primeiro quanto no segundo, mas conseguiu passar com esses gols heróicos do Samuel Xavier e também o gol que decretou do John Kennedy. Agora o Fluminense vai esperar um confronto entre Olímpia e Flamengo, que vai acontecer na quinta-feira às 9 da noite, e deste jogo entre Olímpia e Flamengo vai sair seu adversário para as quartas de final da Copa Libertadores. A torcida do Fluminense se aliviou após a classificação, porque o jogo estava bem complicado, tanto lá no Destino já foi complicado, e esse Maracanã também, mas o Fluminense passou e agora só aguarda o seu adversário. Gente, essa foi a minha análise sobre Fluminense 2, Argentinos Júnior 0, e o que vocês acharam do jogo? Bom, deixe seu like, comenta, compartilha o que vocês acharam do jogo, se o jogo foi bom, se o Fluminense mereceu. Se inscreva no canal Opinando e ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um beijo e tchau!